Fala galera, vamos aí para mais uma aula de crise do segundo reinado e agora vamos trazer a questão militar. Questão militar que é uma questão interessante, fui revisitei essa questão, fui dar uma lida, relida em vários livros que eu possuo aqui em casa e eu fiz uma abordagem e segui um pouco a linha de raciocínio do Vicentino História do Brasil, aparecendo aí a imagem na tela da capa do livro. Ele remonta uma ideia de questão militar legal, quando ele vem falando que desde 1850 o exército começou a ter uma alteração na sua estrutura, de militares que começaram a questionar, de certa forma, o seu papel no império. Mas isso era um movimento pequeno, o que mostra que, antes da Guerra do Paraguai, esses militares até se incomodavam com o fato de serem tratados como funcionários do império, como parte do império, né? Mas começavam a se incomodar com essa ideia de que eles não faziam parte da organização do império de fato. E aí, claro, não está aqui no slide, mas cabe aí destacar que o Império Brasileiro ele consegue se diferenciar dos seus vizinhos. Enquanto seus vizinhos têm muitos líderes políticos ligados aos militares, então você tem muitos generais, muitos comandantes que acabam criando uma ligação com a política. A gente pode pensar a própria ideia do Solano Lopes, do Bartolomé Mitre, do Venâncio Flores. Então você tem do Urquiza, que ajudou na guerra contra Uribe Rosa. Então você tem uma influência desses militares no campo da política. Então você consegue ver essa influência, esse caudilismo presente nos vizinhos, né? A ideia de caudilismo desses líderes militares. Em 1850 também a gente consegue visualizar, eu achei bem maneiro, que uma coisa que acontece até hoje para as classes menos abastadas. Eu sou um cara que veio de uma classe menos abastada, tive uma vida transformada pela educação, não fiz as provas militares, não tive contato com essa cultura, é uma coisa até engraçada, mas hoje você vê que uma galera que tem o sonho, mas tem uma galera que tem, condições, menos abastadas, que tem ali uma classe baixa, uma galera bem das classes mais pobres, que pensa as Forças Armadas como um local de, emancipação, de crescimento social, de melhoria econômica. Então você olha o exército como uma possibilidade de você ter uma renda, né, de você ter ali uma atração de jovens menos abastados, que acontecia nessa época, interessante isso, em 1850, de gente que não tinha condição financeira e que entrava nas Forças Armadas, entrava nas escolas militares, entrava na formação oficial e aí tinha uma carreira. E um exemplo muito claro disso é o próprio Benjamin Constant, que você tem uma pequena biografia dele, fala-se que ele perdeu o pai muito cedo, a mãe enlouqueceu e aí ficou naquela coisa, a casa do tio de um, tio de outro, até que ele começa a correr atrás, estudar e vai para uma escola militar e se torna o oficial Benjamin Constant, a ponto de se tornar um grande oficial, a ponto de falar do positivismo, de se tornar professor, de fazer parte do governo provisório, do Deodoro, de ser um elemento chave para criticar o império. Então é um personagem engraçado da história, personagem muito interessante da história brasileira, da realidade brasileira, na organização militar. Então, assim, você tem um império que se vangloriava desse poder civil, desse poder em que os civis eles tinham poder sobre as organizações militares. Os ministros eram civis. Isso incomodava os militares. E os militares olhavam para esses civis e chamavam muitos desses políticos corruptos, políticos que pensavam no poder de casacas, e você tinha esse choque. Choque que é interessante destacar. Com a Guerra do Paraguai, é importante a gente pensar que a postura do exército, a cabeça do exército muda. Então o exército como instituição vai voltar de lá querendo mais espaço, querendo mais poder, querendo, olha, a gente quer uma posição de destaque. Você tem ali a escola militar com Benjamin Constant formando um soldado cidadão, um oficial engenheiro, filósofo, republicano. Então você começa a ter uma mocidade oficial, uma mocidade militar que questiona o império, questiona a monarquia, que questiona a escravidão. Então você pesa a mão sobre isso.
E quando você sai da Guerra do Paraguai, qual é o movimento que você tem? O movimento que você tem é de redução das forças armadas. O exército, em 1870, com 20 mil homens, aí reduz para 15 mil. E aí o exército começa a se incomodar. Começa a olhar isso com certa preocupação de que, olha, por que, que o Império está reduzindo o nosso papel? E essa redução do papel do exército, ela vem acompanhada de algumas medidas algumas ações do Império que incomodam. A gente pode falar primeiro que, pós-Guerra do Paraguai, o Império vai aumentando o número da Guarda Nacional, e o Exército fica preocupado com isso porque a Guarda Nacional é ligada a eleitores, a Guarda Nacional recebe seus títulos a partir de grandes proprietários, então você tem uma Guarda Nacional. O Exército olha e pensa assim, cara, essa Guarda Nacional ela é uma força paramilitar, então assim, tá rivalizando com a gente. Você tem atraso em pensões, em promoções, em remunerações de militares, então você tem um desleixo com os militares, você tem um desleixo com a força militar, é chato, incomoda, os militares são tratados de maneira secundária. Você tem o fato também de que os militares se negam a perseguir escravizados fugidos, então, ó, essa postura de capitão do mato a gente não vai fazer mais. Então você tem um exército que começa a se portar contra essas medidas imperiais, contra essa posição secundária que o Império coloca. E aí nos anos 80, para ser mais exato, em 1883, eu voltei ao início de contendas, e aí a contenda que causa uma gravidade, um cenário, vai ser a partir de 84, por isso que tem muito livro que fala questão militar 84, estou colocando 84, 87, que é o momento em que, de certa forma, você apazigua a situação entre civis e militares, mas o estrago já foi feito. A gente está muito perto da proclamação da República e lembrar que a proclamação é feita por militares. Aparecendo aí na tela o quadro que mostra o Deodoro proclamando a República, toda a tomada, né, que hoje é a Praça 15 de Novembro, onde você ter essa queda do Ministério do Visconde de Ouro Preto, e isso é muito importante. Então, assim, o que vai acontecer? O Sena Madureira vai ser o cara da confusão. Ele se envolve em várias confusões, tem o coronel Ernesto Cunha Matos, mas o Sena Madureira, o tenente-coronel Sena Madureira, vai ser o cara da Kizumba. Primeiro Kizumba, Sena Madureira se incomodou com o projeto do Império de Aposentadoria. Uma reforma que o Império apresentou, buscando ali, obviamente, sanar as dívidas imperiais. A gente já comentou sobre isso, a crise econômica. O Império meteu um imposto sobre a passagem dos bondes, aí deu aquela confusão, revolta do Vintém. O contexto é o mesmo, você tem ali, obviamente, um império que está incomodado e que está querendo cortar na carne de alguém, está querendo cortar na carne dos militares. E aí você tem o Sena Madureira que começou a criticar o império, inclusive cometendo um crime militar, que é usar o jornal A Federação, um jornal no sul do Brasil, e publicar seus manifestos. Assim, crime militar por quê? Porque militar não pode usar a imprensa para fazer reclamação. Militar não pode fazer isso. Então, a Sena Madureira começa com o pé errado, o Ministério da Guerra fica com a orelha em pé, e aí você começa a prestar atenção nas ações do Sena Madureira. Depois dessa ação, que vai começar já a criar um certo incômodo, você vai ter, deixa eu pegar o mouse aqui para passar o slide, o Sena Madureira convidando o jangadeiro Francisco José do Nascimento, aquele que fez a revolta dos jangadeiros lá no Ceará, e isso fez que o Ceará fizesse a extinção da escravidão, né, em 1884, sendo a primeira província do Brasil a fazer isso. O Dragão do Mar foi convidado pelo Sena Madureira. Na época, o Sena Madureira, ele era responsável pela escola de tiro, ficava localizado em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Campo Grande, que hoje é bairro da Zona Oeste. E aí o Ministério da Guerra, o Ministro Civil, falou, cara, o Sena Madureira de novo, peraí, não, calma aí, calma aí. E aí você vai ter uma visão do Ministério da Guerra que vai olhar o Sena Madureira como um provocador. O Sena Madureira tá provocando, tá cutucando a galera, tá falando assim, ó, estamos incomodados com a escravidão, o Império tá dando mole com a gente. Então o Sena Madureira chama a atenção. O Sena Madureira, ele realmente fica cutucando ali, pezinhando e, pô, tem que ser feito alguma coisa.
E aí o Ministério da Guerra, obviamente, comandado por civis, vai adotar uma postura de punir o Sena Madureira, vai começar a defender isso. E quando o Sena Madureira ele faz essa convite, essa chamada para o Dragão do Mar, e aí o Ministério da Guerra adota uma postura de, ó, peraí, o que está acontecendo? O Ministério fala, já que o Sena está sendo provocador, então vamos dar uma resposta. Sena é tirado da escola de tiro e é enviado para o Rio Grande do Sul. Como eu comentei, estava no slide, é que você tinha militares que, ao se incomodar, eles sofriam punições. Que tipo de punição? Vai ser enviado para uma fronteira, para o Amazonas, vai ser colocado longe de casa. No mesmo ano que o Sena Madureira foi punido, o coronel Ernesto Cunha Matos, que eu procurei imagem, não achei, ele, numa fiscalização lá num quartel no Piauí, o que acontece? O coronel ele recebeu uma denúncia de que equipamentos estavam sendo extraviados. Ele foi lá no Piauí para fazer essa averiguação. No quartel estava o capitão Pedro Lima. Pedro Lima, ele é um cara que tinha muitas ligações com o Partido Conservador local. O próprio capitão, ele era afiliado ao Partido Conservador lá no Piauí. E quando o coronel dá uma chamada nele, o capitão tem que, né, subordinado, baixar a cabeça. O coronel vai lá e marreta a cabeça do Pedro Lima. Fala, ó, você fez isso, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí o Pedro fica chateado, fica bolado, e os seus aliados políticos vão atacar o coronel Ernesto Cunha Matos. O Cunha Matos, se sentindo no direito de se defender, utiliza a imprensa também, como Sena Madureira, para poder responder aos ataques que ele recebeu dos conservadores. Só que o Cunha Matos, quando responde, ele também vai ser mal visto, vai ser punido pelo Ministério da Guerra. O Ministério da Guerra vai dar um ofício, vai dar uma chamada nele, vai começar uma contenda que vai, obviamente, polarizar militares e civis. E civis, vale lembrar, estão comandando o Ministério da Guerra. São civis políticos nomeados pelos gabinetes e, obviamente, que isso gera um problema. De um lado, os civis, os casacas, de outros militares. E, obviamente, isso vai desembocar no quê? Isso vai desembocar no aumento das rivalidades. O jornal Federação vai começar a postar, publicar diversas argumentações, artigos em defesa dos militares. Então você vai ter um posicionamento de uma imprensa republicana questionando o Império. Você vai ter também um Sena Madureira, que em 86, ele vai lá e volta a questionar as punições, fala que o coronel Cunha Matos foi punido indevidamente. E aí você vai ter a figura do José Antônio Correia, o Marechal, que era um cara com muito prestígio, a figura do Visconde de Pelotas, muito prestígio na Guerra do Paraguai. Ele vai lá e vai defender o Cunha Matos, defender o Sena Madureira. O Sena vai ter apoio, na época, do presidente de província do Rio Grande do Sul, o Marechal Deodoro. Então você está tendo medalhões defendendo esses militares. Medalhões, uma galera de alta patente, uma galera de comando, uma galera que está no céu, que está na última graduação, defendendo essa galera. E isso, obviamente, vai chamar atenção. E aí, o que o Ministério da Guerra faz? O Ministério da Guerra coloca o Deodoro numa situação muito complicada. Você tem até essa charge da Revista Ilustrada que coloca o Ministério da Guerra passando uma espada que tem uma ponta de chicote para o Deodoro e determinando que o Deodoro faça punição dos militares envolvidos. Só que aí que tá, o Deodoro não pune. Deodoro fala, não, esses militares estão corretos. Essa charge ela é muito boa, muito maneira. Você vê atrás do Deodoro, ao fundo da imagem, oficiais reclamando, insatisfeitos. Então eles se posicionando a favor do Madureira e do Cunha Matos, se posicionando a favor do Visconde de Pelotas, que está defendendo esses militares. Os civis estão ali ficando isolados, ficando numa situação em que, caramba, os militares eles estão organizados, eles não querem aceitar essa punição. Então Deodoro falou, olha, não vou punir esses militares envolvidos. E aí quando Deodoro se nega a punir esses militares, qual a resposta do Ministério da Guerra? Demite o Deodoro da província do Rio Grande do Sul. Isso gera mais insatisfação no meio militar. O meio militar fica extremamente irritado. O meio militar, a moçada militar, a juventude militar olha
Olha como é que o Império trata a gente. Olha como o Império trata seus militares, aqueles heróis da Guerra do Paraguai, aqueles que defenderam a nação. Então, os militares rompem o Império por conta desse cenário. Isso é muito pesado. Obviamente que essa punição e essa defesa de punição não vai se sustentar. Em 87, você vai ter uma pressão política, social, em que os militares eles vão conseguir que o Ministério da Guerra seja demitido, que o ministro da Guerra seja removido, que as punições sejam anistiadas. Então os civis eles acabam cedendo a essa situação dos militares para tentar melhorar a situação. Em 87, que essas punições são anistiadas, e o ministro da Guerra é demitido e você acaba com essa contenda, só que o estrago já tinha sido feito. No ano de 87 também, vai ter a fundação do Clube Militar. E o Clube Militar, ele nada mais é que a organização política dos militares do Exército Brasileiro, no sentido de pensar o que é o futuro do Brasil. Eu procurei informações sobre o Clube Militar. Quando você procura a página da internet, está lá, a Casa da República. O Clube Militar, ele entende que ele é o protetor, o patrono da República nesse sentido. E ele é a origem desse pensamento republicano, dessa fundação republicana no Brasil. Ele se entende dessa forma. Então, quando, de novo, você pensa as várias vezes que o Exército Brasileiro atuou na história de maneira intervencionista por acreditar que tinha que fazer algo, é por conta dessa mentalidade criada a partir do Clube Militar. E, de novo, até hoje, o Clube Militar é atuante com cursos, com palestras, dizendo que o Brasil tem um rumo a seguir. Então, os militares, a partir de agora, eles entendem que eles são os defensores do Brasil, os defensores da República, como eles entendem. E com isso, o Clube Militar vai ser inaugurado, o Deodoro presidente, Benjamin Constant vice, e é pensar que o Deodoro presidente do Clube Militar vai ser no Clube Militar, vai ser definido dia do golpe republicano, a liderança do golpe republicano e todas as ações subsequentes. Beleza? Questão militar, muito interessante, muito legal. Quando a gente voltar, a gente volta a falar da questão abolicionista. Eu já falei da Lei Áurea, mas eu vou falar do impacto que a questão abolicionista trouxe, voltar para falar dos republicanos de 14 de maio, voltar para falar dessa questão que derruba a última base de sustentação do Império, e um ano depois você tem a proclamação da República. Beleza? É isso. Um abraço. Tamo junto.